Gente, por que que por que que a mais nobre das funções do mundo, que é a função do professor, ou que é a função de ser professor, no Brasil, está lançada em um lodaçal de desprezo absoluto? Por que que os professores no Brasil recebem um tratamento tão vil, tão desprezível? Chegando-se ao ponto, e aqui eu digo inclusive ou até principalmente no aspecto financeiro. Qual a razão disso? Como ia dizendo, chegando-se ao ponto até de um apedeuta, que é um deputado federal, um falsário inclusive, porque ele é deputado federal por São Paulo e reside no Rio de Janeiro, portanto houve ali uma falsificação clara de domicílio eleitoral, e cujo pai é o ex-presidente da República, aqui eu me refiro àquele Eduardo Bolsonaro, que em um discurso político chegou a comparar professores com bandidos, chegou a comparar professores com traficantes, com gente da pior estirpe, portanto. Quais são as razões de termos chegado a este ponto de o professor sofrer um menoscabo de tudo e de todos de uma forma cruel? Gente, isto é uma barbaridade tamanha que eu sei, essa discussão ela já é recorrente, essas denúncias contra esse tratamento dispensado aos professores vem sido muito falada e nunca muda. E eu eu sou muito pessimista em relação a isso, de que vai realmente mudar alguma coisa. Mas nesse vídeo eu quero fazer uma ponderação. Se não for surtir efeito no sentido de mudar, pelo menos para esclarecer, para que saibamos o que está ocorrendo, porque muita gente não sabe. Neste vídeo, gente, eu vou aqui apontar um culpado, porque tem um culpado e apenas um culpado, e vou fazer uma análise consequencial, tá? Portanto, peço a vocês que fiquem até o fim desse vídeo, especialmente você que é professor, porque faremos aqui colocações importantes no sentido de esclarecer toda esta ignóbil situação, que abate sobre os professores do país. Gente, muito obrigado a todos vocês que são inscritos no canal. A vocês que não o são, peço que se inscrevam. A inscrição de vocês é fundamental aqui para o nosso trabalho. Peço que curtam o vídeo, também é igualmente importante, que compartilhem com seus amigos e que acionem as notificações para que vocês sempre estejam aí inteirados de nossos conteúdos. Gente, a função do professor, e eu digo função, porque o termo função, ele se sobrepõe a uma mera condição de profissão. É uma função que inclusive pode ser profissionalizada. O professor é aquele que explica, que elucida, é aquele que tira, que nos tira da treva da ignorância, implementando a luz do saber. Nada pode prosperar sem um professor. Nenhuma outra função na existência existe senão pela antecedente participação do professor. Isso é uma definição óbvia, elementar, mas que muita gente, que encoberta pelo véu da ignorância, acaba por não perceber. E nós, partindo dessa definição, e única definição aceitável, como podemos admitir o estado, a condição que é impingida aos professores no Brasil? Ora, é algo absolutamente desprezível, algo langoroso, algo que nos entristece. Ver um professor ser mal remunerado, ver um professor ser mal reconhecido, ver um professor ser desrespeitado, ver um professor não ter condições materiais de trabalhar, ver um professor ser achacado em sala de aula por alunos, por pais de alunos, etc, etc, etc e tal.
São tantas as condições desumanas que são abatidas sobre os professores que nós deveríamos nos estarrecer, nos terrificar. Qual é a razão disso? Gente, eu disse que nós temos um culpado, e apenas um culpado, eu vou chegar nele. Mas antes eu vou dizer, eu vou esclarecer a vocês um ciclo vicioso, né, que corrobora para essa desvalorização. Eu não vou apontar aqui o culpado agora. Eu vou apenas retratar um dado da realidade, né, que acaba sendo um elemento consequencial. Gente, nós temos no Brasil um desinteresse profundo por qualquer coisa que vale a pena ser conhecida. Nós temos um desinteresse em massa da população brasileira, especialmente os jovens, né? Um desinteresse em massa em relação àquilo que é nobre, em relação ao conhecimento, né? Esse desinteresse, percebam o ciclo, ele vai gerar também a desvalorização do professor. Mas veja bem, esse desinteresse também existe porque os próprios professores, em um estado de não reconhecimento e desprezo total, não possuem sequer motivação para tornar interessante a busca pelo saber. Ou vocês acham que um professor de escola pública que recebe uma mixaria por mês, que é desrespeitado, que não possui uma estrutura minimamente digna para trabalhar, vai ter qualquer estímulo para disseminar o interesse pelo conhecimento? É claro que não vai. E não me venha com aquela velha história, não, o professor ser professor é um sacerdócio e tem de se fazer com amor independentemente de reconhecimento. Isso é balela, isso é mentira. O professor é antes um ser humano e bem sabemos, não apenas pelas fragmas do existencialismo, mas bem sabemos que o ser humano por essência, ele é movido a motivações. Não há que se negar isso. Um professor que recebe um tratamento desprezível não terá qualquer estímulo para aplicar, não é, estruturas que gerem interesse na própria população. E aqui completa-se o ciclo vicioso. Percebam, o professor ele é desvalorizado por culpa de um só, que eu vou dizer daqui a pouquinho, tá? Mas por via reflexa, por um desinteresse geral que por sua vez é ocasionado, né, por uma falta de estímulo existencial do professor que é descredibilizado, que é desrespeitado, que é mal remunerado e que não possui as mínimas estruturas para trabalhar. Então perceba que esse ciclo vai continuando e tudo vai se empobrecendo, tudo vai se ruindo e tudo vai se deteriorando. Né? Algo triste de se dizer. Uma realidade, lembrando de Fausto aqui do grande Goethe, uma realidade mefistofélica. E é isso que estamos assistindo dia após dia. Eu vou chegar no culpado, tá? Quem é o culpado? Não vai ser novidade para vocês, tá? O culpado são os políticos, que na realidade não são políticos. Eu vou explicar melhor. Gente, a política grega, a política estruturada na Grécia Antiga, que é a real política, e que é a política que deveria ser essencialmente seguida, no Brasil, pelo menos, ela foi totalmente destruída. Né? Por quê? Veja, a política é uma arte de habilidade dos governantes transmitirem as virtudes para a cidade, para a polis, fazendo assim com que cada cidadão coopere para o bem comum. Essa é uma definição bem sucinta e perfunctória da política grega. Agora veja, se a política é a responsável por disseminar as virtudes nos cidadãos, que por sua vez irão cooperar para um bem coletivo, quem é o representante maior das virtudes que se desagam no conhecimento? Não poderia ser outra figura senão do professor. Opa, então pera lá.
os políticos, e veja, a política ela foi ao longo dos séculos mudando, é bem verdade. Eu disse que aqui nós perdemos a essência nunca mudou, o que é esta? Mas ela foi mudando de estruturas, ela foi mudando de sistemas, então você tem aqui a democracia, você tem a democracia parlamentarista, etc e tal. Então nós temos que nos adequar ao sistema político que nós estamos. Percebam, no Brasil nós estamos numa democracia representativa. Quer dizer, nós elegemos alguém para exercer a polis, o fenômeno do governo da polis. Né? E estes que recebem este mandato, eles devem trabalhar no sentido de transmitir a cada cidadão que o elegeu, né, virtudes. E quem é a figura fenomenal da própria virtude? É o professor. Portanto, os políticos, eles devem trabalhar no sentido de dar valor àquele que detém o poder efetivo da transmissão de virtudes, que é o professor, e não o faz. Vamos ser mais concretos. Gente, nós vemos serem aprovadas diariamente no Congresso Nacional, perceba, toda sorte de matérias. Você tem a aprovação de leis tributárias, você tem a aprovação de aumento de subsídios dos próprios parlamentares, que aumentam os seus próprios salários, você tem a aprovação de orçamento secreto, não é? de normas correlatas a repasse de dinheiro, você tem ali aprovações diárias de todas as matérias. E de matérias que são muito mais sensíveis sob o aspecto de dificuldade de aprovar. Ao passo que uma lei, né, para beneficiar, não é nem beneficiar, para fazer justiça à figura do professor, é uma lei que pode ser aprovada em sede de lei ordinária. Portanto, muito mais simples de ser aprovada. E pergunte se temos alguma. Não temos. Portanto, percebam, o culpado, nós temos um culpado aqui, é o governo. Quando eu falo governo, não falo só do poder executivo, eu falo das estruturas de poder, que jamais convergem em elementos para valorizar aquele que precisa ser valorizado, que é o próprio professor, pois este detém a capacidade da transmissão de virtudes. Então veja, apontamos aqui o culpado. São as estruturas públicas, e especialmente o parlamento, que é o responsável pela confecção das leis que vinculam, as leis que obrigam. Qual é o sentido de um professor ser tão mal remunerado, tão sem garantias, tão sem estrutura material para trabalhar? É claro que é do governo. A culpa é do governo, que não se mobiliza para este fim. E nós temos aquela velha explicação que é totalmente válida. Claro que não é para a intenção, claro que não é do desejo dos poderes constituídos que tenha um povo instruído, obviamente. Porque se assim o fosse, eles seriam contestados, assim como Sócrates contestou a política grega. E é claro que o poder repele isso. Mas essa é apenas uma das causas. Uma outra causa, portanto, eu poderia apontar aqui é que esse ciclo vicioso está tão arraigado que aquele que vai eleger os seus representantes elege qualquer imbecil. Elegem qualquer imbecil. Perceba que a própria sociedade, que é vítima, a exemplo do professor que também é vítima, acaba corroborando para que se torne a cada dia mais vítima. Alguém que elege Eduardo Bolsonaro, ora, alguém que elege Damares, por exemplo, vários nomes da política que são pessoas despreparadas, que são pessoas que possuem de per si aversão pelo conhecimento. Como que essas pessoas podem ocupar uma cadeira tão importante no parlamento, que possui a obrigação de valorizar aqueles que podem transmitir a virtude, que é exatamente o professor, que é positivamente o professor? Isso não faz o menor sentido. Portanto, gente, o vídeo está ficando um pouco longo, eu não quero mais me alongar, mas veja, aqui nós apontamos o grande culpado, que é o governo,
Eu até ia citar aqui Horácio, lá nas odes de Horácio, né? Quer dizer, governo, quanto à etimologia, né, nós temos kubernal, que vem do próprio grego, que significa aquele cano de leme para guiar o navio. Né? O governo deveria guiar a sociedade para uma atmosfera de virtudes, que por sua vez é concretizado na pessoa do professor. Né? Então eu poderia falar muito mais coisas aqui, mas eu acho que o Busilis foi passado. Eu acho que o objeto central do vídeo foi passado. Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo. Peço que se inscrevam no canal, vocês que ainda não o são. A vocês que já o são, muito obrigado mesmo. Sem vocês, nada aqui faria sentido. Muito obrigado, gente, e até uma próxima.